Eu gostaria, irmãos, de compartilhar um texto com vocês nesta noite, nesse culto vivo de adoração. Irmãos, esse culto aqui é o Senhor Jesus, Ele está presente, nós estamos cantando a Ele. Isso é muito sublime, isso é muito maravilhoso, queridos. Vocês têm ciência disso, da grandeza desse momento? O Senhor está presente e você está exaltando o nome dEle. E agora, você vai ouvir uma palavra e Ele vai falar aos seus corações, não por causa de mim, mas através de mim, porque Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele pode me usar, sim, com certeza, ou qualquer um, né, de nós, pode usar poderosamente, se for da vontade dEle. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, então, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso você escreve para o anjo, para o pastor que está na igreja de Éfeso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, eu quero fazer uma recapitulação aqui. Eu já estive pregando uma passagem em Apocalipse e eu preciso ligar essa pregação anterior a essa para que nós possamos entender. O ano aqui é 95 ou 96 depois de Cristo, ou seja, uns 60 anos depois da sua ressurreição. Aqui quem escreveu esse livro, essas cartas, é o apóstolo João. Todos os apóstolos já morreram nesse momento, inclusive pelo martírio, né, pelo viés do martírio, todos eles, e ele está sozinho. O imperador é Domiciano. Domiciano foi imperador por volta de 90 depois de Cristo, até 100 mais ou menos, e era exatamente esse imperador muito cruel que era o imperador neste momento. E João era o pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, capital da Ásia Menor, muito imoral. Ali estava uma das 7 maravilhas do mundo, né? O templo a Diana, né? A prostituição, a feitiçaria ali também era muito grande, o ocultismo. Quando Paulo pregou nessa cidade, foi fundar essa cidade na sua segunda viagem missionária, diz que houve ali um avivamento muito grande. Diz que centenas de pessoas vieram com seus livros de magias, de ocultismo e queimaram ali, né, mostrando que realmente ali era um lugar muito terrível. E esse Domiciano, nessa época que João pastoreava essa igreja tinha uns 60 anos também, uns 40 anos mais ou menos. E esse Domiciano, esse imperador, ele arrogou para si o título de Deus. E todos deveriam adorá-lo, deveria queimar incenso para ele, e se não fizesse, seria morto, desterrado, né? Expulso ali, ou seria torturado também. Então foi por isso que João foi levado à ilha de Patmos, que nós conhecemos, porque ele não quis adorar, não quis. Além disso, ensinou a sua igreja que não deveria fazê-lo. Então não houve outra alternativa, talvez devido à idade dele muito avançada, né? O governo daquela localidade, né, que é submisso ao imperador, levou ele para a ilha de Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu,
onde o imperador usava para colocar os presos. Era uma colônia onde eles extraíam pedra, eles trabalhavam com pedra, serviço muito pesado, e levaram João, isolou João nessa ilha de Patmos. Era um domingo, né, o dia do Senhor, e João ali meditando, vendo o barulho das ondas ali do mar, meditando um dia de domingo, quando ele ouve uma voz muito forte, como uma voz de trombeta, e essa voz dizia: olha, eu vou escrever, eu vou ditar algumas cartas e você vai enviar para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando João, assustado, olhou para trás, ele viu 7 candeeiros de ouro, aqueles candelabros, né, aquela lâmpada dos israelitas, símbolo de Israel, do Israel religioso. E no meio desses candeeiros, um como filho de homem, né, ele fala, Jesus é chamado de filho de homem para mostrar a sua divindade. Quando diz Jesus, filho do homem, é porque ele é 100% homem e 100% Deus, é o filho de Davi. E ele estava com uma aparência muito diferente, muito gloriosa, ele estava tremendo, ele estava com cabelos longos, brancos, né, brilhantes, que representam a sua eternidade, a sua sabedoria, os seus olhos como chama de fogo penetrante, mostrando a sua onisciência, não é que ele sabe tudo, que ele vê até dentro de um átomo nosso, né, o que está lá dentro. E os seus pés era como bronze polido, mostrando o seu poder, né, que pisa os seus inimigos. Da sua boca saiu uma afiada espada, e essa espada era de 2 gumes, né, porque essa espada é a palavra de Deus que restaura, que liberta, que consola, mas ao mesmo tempo também é uma arma poderosíssima de destruição e de guerra, né, que ele vai usar contra os seus inimigos. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia, expressando a sua glória, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, não é? E ele passeando daqueles 7 candelabros com as estrelas na mão. Quando João viu aquilo, ele caiu por terra como morto. E então Jesus, mais uma vez, Jesus era muito amável com João. João sempre reclinava a cabeça no peito de Jesus, e Jesus, com aquela mão enorme, né, com aquele poderio todo, ele colocou a mão sobre João na cabeça e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou eterno para trás e para frente, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho domínio sobre a morte, sobre a vida, sobre o inferno. Esses candelabros que você viu, esses 7, são as 7 igrejas da Ásia, mas nós lembremos que 7 em Apocalipse é a totalidade. Então ali as 7 todas as igrejas, né, de todos os tempos. E ele disse: as 7 estrelas que você viu na minha mão são os 7 pastores, os 7 anjos, né? Alguns acham que é anjo mesmo, mas eu acredito que seja exatamente os 7 pastores. Repito, como 7 é o número de totalidade, então todos os pastores, né? Eu sustento todos os pastores na palma da minha mão e eu passeio no meio da igreja. Se é todas as igrejas de todos os tempos, então ele está nesse momento com seus olhos de fogo, passeando aqui também, né? E dizendo: eu conheço as tuas obras, olhando para cada um de nós e dizendo: eu conheço profundamente o seu pensamento, o seu coração, a sua alma, eu conheço as tuas obras. Então, queridos, essa foi a visão do Cristo glorificado que nós falamos, não é? Mas eu quero agora falar sobre a primeira carta, porque esse conteúdo em primeira mão foi as 7 cartas, não é? E depois ele deu continuidade a todo o Apocalipse, mas foram 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor. E essas cartas, a palavra do Senhor é viva, e ele estava querendo dizer exatamente, naquele momento era para aquela igreja precisava dessas exortações, dessas palavras de consolo, não é? E hoje nós é que precisamos, não é? A palavra é viva e ele está falando hoje para nós. Hoje não é a igreja de Éfeso, hoje é a igreja Getsemane, é para a igreja Getsemane que é essa mensagem. Então, as cartas, as palavras de Apocalipse, não só nessas cartas, irmãos, mas em todo o livro, é exatamente para fortalecer a igreja. A igreja estava sofrendo muito, a perseguição era terrível, eles estavam morrendo,
não é? A aprovação era muito grande, nós vivemos num paraíso. Eles não podiam vender, era boicotado todo que servisse Jesus, principalmente em Éfeso. Se eles fossem para fazer um comércio, vender alguma coisa, diziam, não compra dele não, que ele é cristão. Ele nega o nosso imperador, ele é contra. Ele não é um patriota, ele é contra a nação. Então, se ele fosse vender, não compre dele, não contrate ele para trabalhar. Essas as coisas menores que eles sofriam, não é? E agora vinha a adoração forçada, negar Jesus, xingar Jesus, amaldiçoar Jesus e exaltar o imperador. Se eles não fizessem, eles eram mortos. Então era muito difícil. Então o Senhor ordenou que João escrevesse isso para que eles se fortalecessem, se alegrassem. Não eram eles os vencedores, eram aquelas pessoas que estavam morrendo ali que eram vencedoras. Inclusive tem um comentarista muito bom, William Hendrickson. Ele fez um comentário de Apocalipse e ele colocou o título Mais que Vencedores. É mais que vencedor, aquele pessoal que morria ali era mais que vencedor, porque eles estavam morrendo por Cristo. Né? O Cristo deles havia morrido e adquirido a vitória, e eles estavam naquele momento indo para o Senhor, e a igreja estava crescendo muito, o sangue daqueles mártires era como semente, e a igreja crescia de uma forma tremenda. Mas eu quero, queridos, falar com vocês sobre essa carta, discorrer um pouco sobre o seguinte tema: Éfeso, a igreja que perseverou nas obras, mas abandonou o primeiro amor. Eu repito, Éfeso, a igreja que perseverou nas obras, mas abandonou o primeiro amor. Só quero lembrar vocês que o tema de uma mensagem é a mensagem, quando você vai reduzindo ela, vai reduzindo, resumindo até você falar ela toda numa frase. O tema de uma mensagem é o DNA da mensagem, porque ali está toda a informação. Então, nessa frase aqui, se é realmente o tema da mensagem, eu tenho que dizer toda a mensagem nesse tema. Então, olha o tema: Éfeso, a igreja que perseverou nas obras, mas abandonou o primeiro amor. Então, queridos, vejamos em que a igreja de Éfeso perseverou, em que ela não perseverou. Mas antes, vamos ver o cabeçário. É uma carta, né? Então, ela tem o cabeçário. Vamos ver primeiro o cabeçário dessa carta. O cabeçário dela está no versículo 1. E Jesus inicia falando sobre o destinatário e o remetente. O destinatário. Eu digo isso porque eu poderia dizer no plural, né, os membros da igreja, mas ele envia para o pastor da igreja, porque ele é o representante. É para a igreja, mas ele ia receber, ele fala em nome da igreja. Então ele começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então fala para João, você escreve essa carta e envia ao pastor daquela igreja. E aí ele se identifica, quem é que está escrevendo? Diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Diga para ele que o que está escrevendo é aquele que o sustenta na palma da mão. É esse que está escrevendo para ele. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, é aquele que passeia observando as obras dos membros da congregação dele. Passeio no meio da igreja, sustento ele na palma da mão e passeio no meio da igreja para abençoar, para encorajar, para fortalecer, mas também para exortar. É esse que escreve. Então Jesus começa elogiando bastante aquela igreja, falando das suas obras, obras num sentido geral. Ele vai falar das suas obras no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 6 dessa carta. E ao falar das obras, João vai enfatizar pelo menos 3 virtudes daquela igreja. Quando ele fala primeiro das obras, então ele vai enfatizar, vai ressaltar 3 virtudes daquela igreja. Quais são? Labor, perseverança e zelo à sã doutrina. Vai falar de labor, perseverança e zelo à sã doutrina. Então, primeiro, Éfeso era uma igreja laboriosa. Ela era laboriosa. O que é labor? No grego, queridos, labor é kopos. É um esforço intenso, que envolve até mesmo sofrimento físico ou mental. Labor é um trabalho muito intenso, um trabalho dedicado à igreja, um trabalho de suar a camisa mesmo. Ele está dizendo, eu conheço o teu labor, eu conheço o teu trabalho, e ele elogia, e era isso mesmo que ela devia fazer. Éfeso era uma igreja, os membros daquela igreja, eles trabalhavam, olha que luta que eles enfrentavam, e mesmo assim, eles
trabalhavam, eles suavam a camisa, eles se esforçavam, eles faziam com amor, com carinho o trabalho. É por isso que a igreja cresceu tanto e ela tinha tanta força, porque ela tinha trabalho ali cansativo, exaustivo, ela estava sempre trabalhando na obra do Senhor. Então, o primeiro elogio que ela recebe é com relação ao trabalho dela, a dedicação, o desprendimento dela, a prioridade ao trabalho na igreja, ao trabalho na obra, e isso serve para nós, para a nossa reflexão também, irmãos. A igreja é você e a igreja é sua, a igreja é minha. Então, somos nós que cuidamos, somos nós que construímos a nossa igreja, que tornamos a nossa igreja bonita, que trazemos alma, que evangelizamos para que a igreja esteja lotada. Quem é que faz isso, se não somos nós? Então é por isso que nós temos que meditar numa palavra como essa. Eu conheço o teu labor, o teu trabalho, diante de tantas lutas, de tanta coisa. Eles não tinham nem tempo para pensar. Imagina que tribulação que eles sentiam e eles ali trabalhando. Então é isso que o Senhor tem para a nossa igreja hoje, não é? Nos exortando a que nós trabalhemos, a que nós dediquemos tempo para a nossa igreja, para que a nossa igreja esteja bonita, para que a nossa igreja esteja cheia de vidas aqui, não é? Crescendo na presença do Senhor. Mas segundo, Éfeso era uma igreja perseverante. Ela era uma igreja perseverante. E essa palavra, o significado dessa palavra no grego é hipomoné, que significa resistência, paciência, constância, ou seja, resistência àquelas tribulações, resistia paciente e de forma contínua. Resumindo, essa palavra no grego significa permanência firme na fé e na prática cristã. Permanência, eles não oscilavam, eles perseveravam, não era qualquer luta, mesmo diante de todo o trabalho, de toda luta, de toda dificuldade, eles perseveravam na fé, eles perseveravam no trabalho ali, eles focavam no trabalho, mesmo com tanta luta. E esse, queridos, é o segredo da vitória, a perseverança. Até na vida secular aí, todo mundo sabe disso, né? Só vence quem persevera. E a palavra diz aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que perseverar. Essa expressão em Apocalipse, perseverar até o fim será salvo, é exatamente por causa das lutas, das tribulações que esse pessoal de Apocalipse passava, e Jesus está dizendo, persevera até o fim. E essa igreja, ela perseverava em quê? Ela perseverava nas obras, ela perseverava na sã doutrina que nós vamos ver, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos. Era uma igreja perseverante. Era como a igreja primitiva, né, que diz que todos estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam no partir do pão e nas orações. Sempre todos estavam juntos, com o mesmo propósito, com a mesma mentalidade, a igreja primitiva. E essa igreja de Éfeso era assim, ela perseverava em tudo. Então o Senhor disse, eu conheço a tua perseverança. Olha o versículo 3 para vocês verem, que interessante esse versículo. Alguém leia para mim, por gentileza, para me ouvir também. Versículo 3. Isso. No verso 2 ele fala, eu conheço a tua perseverança, e aí ele explica, né? Você não tem esmurecido e tem mantido firme, então é perseverança. Outra coisa que nós precisamos aprender, ele está falando com a nossa igreja, perseverar. Você está achando que a sua luta é grande, não é? E é, meu querido, eu sei que é. O seu sofrimento, tem pessoas aqui que estão passando por tribulação, mas o Senhor está falando para você hoje, você precisa perseverar. Você precisa continuar, que esses irmãos te inspirem, esses irmãos ali em Apocalipse, daquela igreja de Éfeso que mantiveram firmes. Vai ter um momento aqui que eles falharam, e você vai aprender, e você não vai falhar, nós vamos aprender com eles. Não é? Até aqui eles estão tudo bem, mas num dado momento aqui você vai ver o que eles, né, que eles não perseveraram em alguma coisa, mas até aqui eles estão perseverando, e você precisa aprender, e essa palavra é para você, persevere, o Senhor vai te dar a vitória. Essa é a única forma de você vencer, é você continuar perseverando na luta, na tribulação. A sua luta está grande, e a luta deles então, hein? O seu Senhor Jesus carregou a cruz do Calvário e morreu crucificado.
e ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e mais que vencedor. Então persevere, queridos. Em terceiro lugar, Éfeso era uma igreja que zelava pela sã doutrina. Eles zelavam pela sã doutrina, tinham um espírito bereano. Vocês lembram da passagem lá em Bereia, quando Paulo começou a pregar e ele achou aquilo ali muito interessante, que eles iam correr lá na Bíblia, nas Escrituras, para analisar se aquilo era da forma mesmo, exatamente como ele estava dizendo. Olha o versículo 2. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha, irmãos, essa palavra apóstolos aqui, quando a gente fala apóstolos, às vezes tem pessoas que pensam que são apenas os 12 apóstolos. Mas a palavra apóstolo significa mensageiro, significa enviado. Essa palavra se aplica bem nos nossos dias aos missionários. Né? É por isso que às vezes as pessoas confundem, né? Tinha vários apóstolos, a Bíblia fala de vários apóstolos. Os apóstolos de Jesus, os 12, nunca mais teve ninguém como eles. Eles estiveram com Jesus, eles continuaram a mesma obra de Jesus, ressuscitavam mortos e curavam enfermos a hora que eles quisessem. Não era um simples... Eles não oravam simplesmente pedindo, se for da tua vontade. Muitas das vezes eles foram para curar a pessoa, porque eles tinham o dom de cura. Dom é uma coisa que você faz. Se eu tenho o dom de pregar, eu prego. Se eu tenho o dom de tocar, eu toco. Se eu tenho o dom de curar, eu curo. Eu não tenho o dom de curar. Quando eu oro, eu peço, Senhor, se for da tua vontade, tenha misericórdia dessa vida. Eu não digo que você está curado, mas eu pego o violão e toco uma música, porque eu tenho, né, o dom. Eu prego, porque Deus me deu o dom de pregar. Quando a gente tem um dom é uma dádiva, é um presente que o Senhor dá para você fazer, e você tem liberdade de fazer aquilo. Então, os apóstolos tinham sim o dom da cura. Né? Uma moça morreu e foram chamar Pedro lá para ressuscitar. Eu digo isso, eu disse isso em quarta-feira. Paulo estava pregando e tinha um rapaz chamado Eutico sentado na janela, ele cochilou e caiu e morreu. E Paulo foi lá, né? Ressuscitou ele. Então, agora você fica quieto aí que da próxima vez eu não vou te ressuscitar não. Hein? E continuou pregando a palavra. Então, queridos, eles tinham chegado nessa igreja esses itinerantes, pregadores itinerantes, esses missionários, esses apóstolos aqui, eles começaram a pregar e a igreja era zelosa, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, logo eles percebeu logo que não batia. Tinha algumas coisas, inovações ali, algumas coisas que não estavam na palavra do Senhor, e não vai ser mentira, ele achou mentiroso e botou isso para correr, não aceitou. Olha o versículo 2, e que puseste à prova, provou eles, né? Checou lá com as escrituras, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Irmãos, isso é muito importante, e o Senhor está falando para nós também. Eu preciso pregar aqui o que está na palavra, você precisa ver, conferir, se é isso mesmo, porque é muita inovação, é muita invenção que se cria, não é? Sempre aparece uma seita. O que é uma seita? A pessoa lhe aparece e diz, Jesus apareceu para mim e disse que está tudo errado, e a partir de mim agora que começa. E tem uns que é criativos, que eu nunca vi desse jeito. E engraçado que aí ele conversa com você, e ele que está com razão, que é verdade. Daqui a pouco você anda 100 metros, aí tem outro, com outra seita, que está a mesma coisa. Apareceu outro anjo para ele, e Jesus, e Deus, e todo mundo. E disse para ele que não, que é ele que tá, todo mundo está errado, e que se alguém não seguir o caminho dele, não é? Então é por isso que você tem que tomar cuidado. E é por isso que nós estamos trabalhando isso aqui. Para você perceber se o que eu estou pregando aqui, se o que o reverendo André prega aqui, se não bater, você nos questiona. Não no momento do culto público, nesse momento aqui não é o momento, a gente não se usa a interromper o pregador na hora do culto público. Mas assim que terminar, você chama o pastor ali e fala, mas pastor, aqui na palavra está dizendo assim, você está dizendo dessa forma, como é que é isso? Então você pode, isso é bíblico, você pode conferir essas coisas assim, mas a igreja tem que pregar a palavra. É isso que eles fizeram com esse pessoal lá, checou lá e botou eles à prova, e eles não passaram. Eles, nesse zelo deles, eles odiavam a sensualidade
depravada, e a imoralidade e a idolatria. No verso 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, e Jesus disse: eu também odeio as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, queridos, eram uma seita que misturava cristianismo com paganismo. Então havia uma seita, já olha para vocês verem que a seita, não é? Eles pregavam bonitinho, mas eles diziam: não, mas não tem problema vocês, o cônjuge, por exemplo, ter relação fora do casamento, não tem o jovem ter relação antes do casamento, o casado fora do casamento, um flertezinho, não tem problema, flertar, um olhar sensual, não é? Você se exibir, se é casado, se tornar sensual para o sexo oposto, não tem problema. E você também adorar ídolos, você pode, é até bom que você não vai ser punido, você pode adorar o Senhor Jesus e pode adorar também o imperador. Não tem problema, porque aí o que vai acontecer? Você não vai sofrer nenhum problema com isso. Então, era assim, e o Senhor odiava isso. Essa seita é associada lá em 2,14 com Balaão, né, lá do Velho Testamento. O que Balaão fez? Balaão induziu o povo de Deus a prostituir, não é? A cometer adultério, prostituição e adorar ídolos. Então, é por isso que nós sabemos que a característica deles, dos nicolaítas, é essa, de induzir os crentes à imoralidade sexual, a adorar ídolos e qualquer coisa mundana, não tem problema. É o paganismo misturado com o cristianismo, e o Senhor está dizendo: vocês odeiam isso e eu também odeio. Ele fala no verso 6. Mas, queridos, aplicando para nós queremos a palavra de Deus. Nós queremos a palavra de Deus, meus irmãos. Nada de novidade, nada de invenção, de invencionice, nada de novas doutrinas, nada de novas revelações. Isso não existe. O cano já foi fechado. Tem uma seita aí que diz uma coisa engraçada, diz que o indivíduo viu Jesus e Deus juntos. Nunca aconteceu isso no Velho Testamento. Jesus nunca teve uma visão de Deus e Jesus estar junto dando uma visão. E você vai questionar e fala: não, mas ele uma questão dele é diferente, é especial. Não deu para Elias, não deu para ninguém essa visão de Deus Pai e Deus Filho aparecer junto, mas para ele deu. E esse mesmo líder, o líder dessa igreja, o cano está aberto para ele. Então, ele, se não tem alguma coisa na Escritura, ele fala. E não é a igreja católica, não, é outra. Então, por isso que a gente precisa analisar, ter cuidado. Não é? Aquela igreja não passava por essas dificuldades, porque ela prestava atenção. Às vezes coisas assim que a pessoa que está comigo está estranho. Como assim? Jesus e Deus apareceram? Nunca apareceu nas Escrituras. O cano aberto, a palavra de Deus diz que se eu acrescentar qualquer coisa aqui, que vai ser tirado a parte que me cabe na vida eterna, se eu acrescentar ou se eu tirar. Então, quando nós estamos na palavra de Deus mesmo, e essas coisas soam estranho e nós não vamos dar moral para esse tipo de coisa. Mas, querido, nós temos aqui uma igreja que se destacou por sua pureza. Era uma igreja pura, né? Por sua doutrina, seu zelo, seu labor, seu trabalho esforçado, sua perseverança. Ela perseverava na pureza, na doutrina, no labor. Mas, apesar de tudo isso, ela não perseverou no essencial. Ela não perseverou. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. Olha o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, ela não esqueceu o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. E eu quero lembrar você que há uma diferença gritante entre perder e esquecer. Ou entre esquecer e abandonar. Ela não esqueceu o primeiro amor, porque às vezes a gente fala, ela esqueceu o primeiro amor. Não, ela abandonou. Eu posso dar um exemplo simples com a chave do meu carro, né? Eu digo, eu esqueci a chave do meu carro em algum lugar, eu esqueci, isso foi acidental, eu esqueci. E se eu disser, eu abandonei a chave do meu carro? Eu abandonei porque ela não me serve mais, isso é consciente, isso é um ato consciente, eu abandonei ela. Esquecer, esqueci, é um ato inconsciente. Abandonar, ela não me servia mais, eu encontrei uma chave melhor para o meu carro,
que me serve melhor, que me agrada melhor. O texto lá está exatamente que abandonou, no grego é abandonar mesmo, é divorciar, abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja encontrou algumas coisas, não é, que fez com que ela abandonasse esse primeiro amor. Mas o que é esse primeiro amor, queridos? Quando a gente fala de primeiro amor, fica assim um pouco subjetivo para cada um, não é muito fácil de expressar, mas você sabe o que é. Quando eu me converti, eu nasci em berço evangélico, mas eu fiquei um tempo desviado dos caminhos do Senhor, e quando já rapaz, eu voltei, então é como se eu tivesse me convertido. E quando eu me converti, é impressionante como a Bíblia, os Salmos, quando eu lia aquela coisa, era impressionante. Irmãos, era um zelo, era uma alegria, era um prazer. Eu fazia artes marciais, vocês acreditam que eu à noite, depois de orar muito, eu dormia com um kimono, para não expor o corpo. É óbvio que isso aí não é inocência, é falta de conhecimento, mas é o zelo. Eu não tinha conhecimento da palavra, então eu acreditava que eu não podia expor o corpo. Tamanho era o zelo, aquela alegria, aquela coisa. Orar, os cultos para mim eram 3 na igreja, mas eram muito pouco. Eu lembro que tinha um dia da semana lá que era um culto de oração, era sexta-feira. E era o dia que nós saíamos, quando eu era jovem, para os bailes nas casas. Nas casas a gente chegava, né? Era tranquilo, não era como agora, e aí tinha os bailes, a gente ia, dançava e curtia. E aí eu aceitei Jesus, e na sexta-feira na minha igreja não tinha culto, e as igrejas tinham culto de oração, só que elas fechavam o portão não é para ficar mais à vontade ali, a partir das 9 horas. E eu saí um dia procurando uma igreja para orar, e aquelas igrejas estavam fechadas, os portões, e eu pulei o muro, porque eu estava com muita vontade de orar. E eu pulei o muro e o porteiro estava lá e eu disse, olha, deixa eu orar com vocês aí um pouquinho. Então, irmãos, é diferente. Isso, é o primeiro amor, queridos. Você já teve. Tem gente que não se lembra porque nunca teve. Mas toda aquela pessoa que passou por uma verdadeira conversão, ele passou por esse primeiro amor, esse fervor, essa coisa maravilhosa que não depende de você, o quanto você conhece da palavra, enfim, mas você sente Jesus assim tão perto, é tão gostoso e nada é tão importante, você não perde o culto, você não perde o seu momento de oração, o seu momento de ler a palavra, você obedece, porque não tem outra coisa mais prazerosa, que te traz mais alegria, porque geralmente você peca porque aquilo te traz mais alegria, mais prazer do que o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus é muito precioso. Então, a alegria, o prazer é muito maior de estar com Ele do que estar em qualquer outro lugar. É por isso que fala que primeiro do que os pais, sabe? É esse amor, esse primeiro amor que João está falando aqui. Vocês perderam, vocês continuaram como máquinas, como robôs, fazendo tudo. Mas e esse calor da primeira experiência, esse fervor, essa alegria, esse prazer gostoso que alguns nunca nem sentiu, mas a maioria, eu creio que todos vocês certamente sentiram, ou quem sabe está sentindo, né? Amém. Sentindo até hoje esse prazer gostoso, essa alegria, mas muitos perderam. Eles nem se deram conta. E eles ficam por aí perambulando, fazendo as coisas e dizimando, e ora, e é zeloso pela doutrina, zeloso que é uma beleza, e se qualquer alguém falar uma heresia ali, misericórdia, e aquele negócio todo, sabe? Mas ele não tem aquele calor, aquela alegria, aquele prazer para deixar tudo, para estar na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ler um salmo e ir para as nuvens, assim, com aquela... Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, é isso que é o primeiro amor. Teve um comentarista que disse assim, o primeiro amor é aquele amor que nos inflamava de paixão por Cristo, que nos fazia correr para a oração, ansiar pela palavra, amar a comunhão dos santos e buscar ardentemente fazer a vontade de Deus em tudo.
Então, isso é primeiro amor, irmãos, é uma novidade de vida, é estar diante do Senhor. E sem amor, a vida se torna uma rotina religiosa vazia. Imagina uma rotina religiosa vazia. É uma rotina. Ir na igreja, ouvir a palavra e cantar, enfim, é uma rotina. Isso não é uma rotina, isso é coisa viva, isso é um prazer, e que a pessoa que está no primeiro amor, ele fica, poxa, está demorando, chegar domingo, eu quero estar com os irmãos, eu quero cantar, eu quero ouvir a palavra, eu quero ir na escola dominical para me aprender, lá se ensina as escrituras, lá me dá estrutura, sabe? Aquele prazer, e alguns são pontuais, mas não tem mais o primeiro amor, então virou uma rotina religiosa vazia. É uma rotina, mas aquilo, né, é uma rotina. Uma série de deveres sem vida e sem alegria. Era o que a igreja de Éfeso, aquela igreja tão zelosa pela doutrina, ela já fazia por rotina, era uma coisa rotina, uma série de atividades, não é, vazias. É interessante, irmãos, que o verso 5 contém um conselho e uma advertência. A primeira parte do versículo 5 contém um conselho e a última parte uma advertência. Olha o conselho. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra da onde você caiu, o que aconteceu. É bom, te ajuda. Você estava lá com aquele fervor. Como é que né, tudo começou? Que você começou a esfriar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. É um conselho amoroso do Senhor, não é? Com todo o amor. Mas aí vem a exortação. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Eu tiro essa igreja daqui. Se não tiver amor, se vocês não tiverem amor, eu arranco essa igreja. E a igreja de Éfeso realmente foi retirada do lugar, irmãos. Eu tiro essa igreja daqui, e lembrando que nós somos igreja, somos templo do Espírito Santo, temos que ter cuidado, não é? Que o Senhor, eu vou remover esse castiçal, se ele não tiver amor, eu vou remover esse castiçal, é uma advertência do Senhor. Mas, irmãos, quando chega a falta do primeiro amor? Quando é que chega a falta? Nós podemos dar uma pista, nós podemos identificar alguma coisa, quando chega a falta do primeiro amor? Quando tornamos insensíveis para com o pecado. O pecado não dói. O pecado já não causa em nós aquela coisa, aquele pavor, entende? Nós nos tornamos insensíveis mesmo, cauterizados, não é? É como a lepra, que a pessoa coloca a mão no fogo e não queima, ele não tem sensibilidade mais. Então, as coisas... a gente perde o temor, perde o medo, é tranquilo pecar agora. Mas quando você tem pavor e foge, e quando comete algum pecado, você fica desesperado, então isso é sinal de que você tem o primeiro amor. Então, começa assim, com a insensibilidade. Mas se isso aconteceu com a gente, nós continuamos tocando o barco, tem que tocar o barco para frente, né? Não pode parar. E aí que entra a rotina e aquele negócio todo, nós temos que tocar. E assim nos tornamos atores e atrizes no palco do mundo e no palco da igreja. Nós somos agora, nós representamos algo que nós não somos. E nós, às vezes, representamos muito bem. Somos apenas atores. É uma rotina religiosa de atores, né, que representa alguma coisa que na realidade não são. Não adianta, irmãos. Uma igreja sem a presença de Deus pode ter boa música, boa pregação, boas acomodações, mas não vai adiantar. Uma pessoa que não tem o primeiro amor pode fazer tudo, que não adianta também. Se ele não tiver aquele fervor da presença de Deus, não é? Aquele desejo de estar na presença de Deus, de fazer a obra de Deus. Essas duas coisas casam muito bem. Tudo que nós falamos da igreja de Éfeso é maravilhoso e ela é elogiada pelo Senhor, seu labor, sua perseverança. Isso tem que ser feito, mas tem que ser com amor, com esse fervor, com alegria, com prazer, achando gostoso, maravilhoso fazer isso. O Senhor está nos alertando, irmãos. Está nos chamando de volta.
Ele está nos alertando aqui hoje, Ele está nos chamando de volta. Jesus não quer apenas nosso trabalho, Ele quer o nosso coração. Dá-me teu coração, filho meu. Então, irmãos, nós precisamos de passar por um avivamento. Aquela igreja, ela sumiu daquele lugar. Ela sumiu, mas não se sabe como é que foi após essa carta que eles receberam. Na história sabe que ela foi banida dali depois de muito tempo. Quem sabe, né? Eles voltaram ali e mais para frente, mas não importa. Nós precisamos focar na nossa igreja, na nossa vida. Então, queridos, pense muito bem nisso. Volte ao fervor espiritual. Peça ao Senhor para que você tenha esse fervor, para que você não fique, como uma máquina, um robô, fazendo as coisas mecanicamente, coisa fria, e é por isso que muitas pessoas têm afastado da igreja. E outros vêm para a igreja por algum benefício, querendo alguma coisa, uma cura. O culto para ele desfocou. O culto não é Jesus, o culto é uma cura para ele, o culto é uma bênção para o colega dele, é um carro, é alguma coisa material. Então, é um culto como esse, um culto público, não, nada. Eu tenho alegria, se Deus me der, amém. Mas o bom, gostoso mesmo é estar na presença dele, é igual uma criança. Se meu pai me dá uma balinha, tudo bem, é uma criança que ama o pai, mas estar no colo dele, não tem nada que... Eu gosto, é gostoso estar no colo do pai, não é? Eu vou ficar no colo do meu pai, vai que rola um carrinho, que rola um pirulito, alguma coisa. Não. Ele está ali porque é maravilhoso estar, sentir o abraço do pai, ele acha gostoso estar perto. Só de estar perto, não tem nada que paga. Só de estar perto. É assim que nós temos que ser. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que essa carta aqui, que essa exortação aqui nos ensine bastante para a nossa vida, para que possamos estar mais firmes na igreja e estar mais constante, todos juntos, todos os irmãos, para a gente ir crescendo na graça do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse momento. Ó Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão aqui da Tua Palavra. Senhor, nos ajude, que possamos estar vivos diante de Ti, que possamos estar, ó Deus, alegres, que possamos, ó Pai, resgatar o primeiro amor, se o perdemos, e possamos estar em novidade de vida, achando gostoso estar diante de Ti, Senhor, que não venhamos a cumprir, ó Deus, obrigações, simplesmente, ó Deus, cumprir obrigações, mas que possamos ter prazer em cuidar da Tua obra, em fazer a Tua obra, em cultuar o Senhor, que possamos estar em novidade de vida, que possamos estar na presença do Senhor, que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja avivada, alegre, que sinta a Tua presença e glorifica o Teu santo nome, e esse louvor que brote do nosso coração e não da nossa boca simplesmente. Tenha misericórdia de nós como igreja e como indivíduo também, em nome de Jesus. Amém.